nas paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando o nosso povo a grande missão levar. O Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Fé em Jesus. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô, lá não existe felicidade de arranha-céus, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer. Reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer, e o morro inteiro, no fim do dia,
Reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece, Ave Maria, Amém. Nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, Nosso bom Deus te guie. onde te encontres na vida, Que Deus te ilumine. com quem estejas seguindo, Nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. como estiveres agora, Nosso bom Deus te guarde. como estiveres pensando, Nosso bom Deus te use. onde te encontres na vida, Que Deus te ilumine. com quem estejas seguindo, Nosso Senhor te guie. No que fizeres sou, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar.
espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes, as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos e fontes, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim.
aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira aqui, todos nós reunidos, né? Aproveitando esses momentos de harmonização musical, que ajuda a elevar o nosso pensamento, a relaxarmos e deixarmos os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que nos perturbam, sempre tem algum, né? Aproveitar para deixar lá fora. E ir tratando assim o nosso coração, o nosso pensamento, sempre voltado para a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre por excelência. Então vamos aproveitar esse momento e trazê-los junto a nós. Aquela imagem tão serena, tão sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações. Mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, em especial aqueles que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Antes de eu anunciar a palestrante da noite, eu gostaria de relembrá-los que nós temos uma campanha permanente de auxílio aos nossos irmãos que aqui vêm. E sempre nós estamos precisando, porque é um uso diário, né? Que é o sabão em pedra para eles lavarem as roupas, shampoo, porque aí a gente já divide uma pequena quantidade para cada um deles, desodorante spray, escova para dentes, fralda descartável e fralda geriátrica. Aqueles que puderem colaborar, nós agradecemos. E nós temos sempre as sacolinhas de Natal para as nossas crianças, né? E hoje eu estaria anunciando aqui para vocês, mas todas já foram retiradas antes de que eu anunciasse para vocês. Então, nosso agradecimento a todos aqueles que sempre colaboram com a nossa casa. Meu muito obrigada. E agradecendo também sempre a presença aqui do casal, do Eduardo e da Sônia, que
que sempre vem aqui nos trazer esse trabalho tão importante de harmonização musical. E a palestrante da noite é uma amiga dessa casa, que foi criada aqui dentro do Ismênia de Jesus desde pequenininha e que hoje ela também tem um trabalho referencial com crianças, né? A nossa irmã Margarete Magalhães, a minha xará. Oi. Boa noite. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre laços de família e reencontro. Então, eu vou falar de alguns exemplos de laços de família e alguns exemplos de reencontros. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, a gente tem essa colocação deixada pela espiritualidade. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, primeiro lado, espíritos simpáticos são espíritos que já se entrelaçaram em existências pretéritas e se reencontram novamente nos laços familiares, já criaram vínculos, como ele diz, já tem uma afeição recíproca e continuam a trajetória aqui no plano físico. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Então nós temos os dois lados dentro do grupo familiar. Tá dando para ouvir bem aí atrás? Tá? Os espíritos simpáticos, os reencontros agradáveis e os reencontros desagradáveis. Tá? São os reencontros daquelas antipatias que nós ainda não nutrimos uma afeição, uma ligação assim de amor, de afetividade. Então, vai se constituindo nos nossos grupos familiares. Ok? Então, essa é o que o nosso Evangelho apresenta para nós. Então, todos nós temos uma família espiritual. Essa família espiritual é uma família que está ligado com a gente já de outras reencarnações. Então, existe uma afetividade entre nós. Então, afetividade de pais, de irmãos, de amigos, de companheiros, tá? De amores. Então, existe um laço afetivo aí. Então, essa família espiritual, ora está reencarnada conosco, ora está no plano espiritual. Então, existe a lei do ritmo. Ora a gente está encarnado, ora nós estamos desencarnados. E nessa lei, alguns reencarnam conosco, outros ficam no plano espiritual, ou seguindo as suas atividades, e muitas vezes nos instruem, nos ajudam, nos orientam através dos nossos sonhos. Então, no momento que a gente dorme, eles vêm nos visitar, conversam com a gente, nos dão algumas ideias para a gente dar continuidade aqui. É que quando a gente acorda, muitas vezes a gente não lembra, até para não criar um mal-estar, às vezes, uma ligação muito forte, às vezes pode trazer um desconforto para a gente, mesmo sendo laços fortes de simpatia, tá? Mas essa aproximação, às vezes, traz uma taquicardia, né?
uma dor de cabeça, alguma coisa pela aproximação. Não que seja ruim, mas é que a energia dá essa vibração dentro da gente, ok? Então, ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. Então, o primeiro encontro é o encontro da chegada, tá? Esse encontro da chegada vem no plano físico. Então, lá na barriguinha da mamãe, quem será que retorna? Essa é a grande pergunta que a gente sempre faz, né? Qual será aquele ser que está retornando? Que vínculos ele tem conosco? Que vínculos aquele ser tem na família que ele vai reencarnar? Quem será que está voltando? Um afeto ou um desafeto? Né? Então, a gente não sabe. Então, o primeiro retorno dentro do nosso lar é com os antigos laços que nós criamos no passado. Filhos, irmãos, cônjuges, e que estão muito ligados à nossa história do ontem. Tá? Porque reencarna no grupo familiar quem tem ligação conosco. Ligação afetiva ou não afetiva, ainda. Tá? Então, por que Deus, que nos ama, nos oferece espíritos difíceis para conviver na família? Não era legal se viesse só os afetos? Nossa, seria uma bênção, né? Mas ele dá o equilíbrio. Tem o afeto e tem os desafetos. É que o desafeto, ele pesa tanto que a gente não vê os afetos. Porque tem muita gente nos ajudando na caminhada. Muita gente. Mas tem aqueles que nós atraímos também, porque há alguma necessidade de entendimento, há alguma necessidade de aprendizado, senão nós não os atraímos para junto do nosso convívio, ok? Então, maridos, filhos, irmãos, pais complicados. Quem não os tem? Feliz da família que não tem. Mas como nós vivemos no mundo de provas e expiações, todo mundo tem. Quando nós não somos o problema para os outros. Né? Porque a gente sempre acha que os outros são problemas para nós. E quando nós somos os problemas também para os outros? Né? Tem isso também. Então vamos lá. Então, nesses reencontros, quando os laços de desafeto acontecem, eles criam em nós dois tipos de laços dessa convivência. A gente vai ter os laços de afeto de ódio e os laços de desafeto de mágoa. Então, essa convivência eu falo desafeto por quê? Porque a gente não criou ainda laços de afetividade. Mas estamos aqui para construir isso. Só que essa aproximação cria esses dois laços na vida da gente. O laço de ódio. O laço de ódio é um laço que não tem amor. Aparece e causa estrago. Que laço de ódio pode ser esse? Alguém tirou a vida de um filho seu. Cria um laço de ódio. Só se você for já mais evoluído e tem um entendimento, você vai perdoar. Senão, você vai criar um laço de ódio aí, com esse espírito. Alguém que tirou as suas condições financeiras, deixou você na miséria. Pode criar laços de ódio. A gente vê muito isso em mesas de desobsessão, os espíritos chegando, vou me vingar, porque fulano de tal me traiu, tirou todos os meus bens. Né? Então criam laços de ódio. Esses laços de ódio não têm amor. Tá? Não tem amor, eles são laços difíceis. Mas eles vão ser modificados com o tempo. Mas é um trabalho difícil de convivência, ok?
A gente tem os laços de mágoa. Os laços de mágoa, eles têm amor. Mas são aqueles laços que você não esperava que aquela pessoa fizesse isso. Por isso que cria um desafeto, tá? Porque só se magoa quem ama. Quem não ama não se magoa. Então, que laços são esses de mágoa? Um filho que abandonou você numa casa de repouso e nunca mais foi te visitar. Você tem amor por ele, mas você foi abandonado. Você tem amor por uma pessoa que te traiu e deixou de conviver com você. É um laço de mágoa. Não é de ódio, é de mágoa. Você não esperava que a pessoa fizesse aquilo. Um pai que te expulsou de casa. Porque você apareceu grávida. Você não esperava isso. Uma mãe que te abandona. É um laço de amor. Mas é de mágoa. Esse amor ainda está adoecido. Então são laços complicados. Então, esses dois laços criam esses desafetos. Só que, por que a gente está convivendo com isso? Porque de alguma forma nós atraímos essas circunstâncias, essas situações para a nossa vida. Porque algo precisa ser resolvido. Senão eles não estariam aí. Agora, resolver como? Se a gente tem que juntar as pecinhas do quebra-cabeça. A gente vem para cá para juntar, para resolver, para encaixar essas pecinhas no lugar certo. Elas não estão encaixadas. A gente tem que tentar encaixar essas pecinhas. Tem que resolver aqui. Ah, mas não dá para resolver. Então você tem que resolver pelo menos o seu lado. Porque mudar o outro, a gente não vai conseguir mudar. Mas mudar a si mesmo, sim. E como você vai receber o que o outro faz para você, também é responsabilidade sua. Então as pecinhas vão ter que se encaixar. Pode demorar várias existências? Pode. Mas se esse reencontro acontece, é porque a oportunidade é agora. Lá o Evangelho diz: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estiver com ele a caminho. Porque até eu conseguir reajustar isso numa próxima reencarnação, não é tão simples assim. Porque tem que juntar de novo os personagens, tem que juntar de novo os seres que ali estão, os contextos, não é tão simples quanto parece. Por isso que o Evangelho foca muito isso. Não adianta dizer assim, vou jogar esse problema para a próxima reencarnação, eu resolvo isso. Não, não é na próxima, é nessa. Na próxima a gente não sabe como será. Então, qual o objetivo desses encontros difíceis? Desenvolvimento de virtudes que nós ainda não temos, que nós vamos precisar aprender. Que virtudes são essas? Paciência, tolerância, compreensão. A gente ainda não tem. Fraternidade, perdão. É fácil? Não é. A gente não vai adquirir uma virtude assim de uma hora para outra eu vou ficar bem. Eu vou ter todas as virtudes e já vou me tornar espírito puro. Não. Mas como é que eu vou desenvolver paciência? Convivendo com alguém que vai me tirar a paciência. Não é nos livros, não é nas palestras. É na prática. Como é que eu vou desenvolver tolerância? Convivendo com alguém que me deixa no máximo do limite. Para ver, vamos ver se você está perfeito na virtude. Se não tiver, a lição vai se repetindo. A lição vai aparecendo de novo.
Até chegar o momento que eu passei na prova. Venci a prova. Tirei nota boa na prova. Aí aquela virtude já vai se tornar uma conquista nossa. E vem outras. Vem outros desafios. E para eu amar, a gente só será feliz quando a gente amar. Porque amar é a grande lei de atração do universo. É a grande lei divina. Enquanto eu não amar, eu não sou feliz. Porque a chave da felicidade é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar os inimigos. Também está no Evangelho. Tem um capítulo só disso. Quem é o inimigo? Esse desafeto. Por quê? Porque eu ainda não me reconciliei. Eu ainda o tenho como um inimigo. Então eu preciso trabalhar esse sentimento em mim para eu desenvolver o amor pelo outro. Para eu me resolver em relação ao outro. Então, se o outro faz algo que eu não gosto, eu não vou ficar naquele sistema da vingança. Ah, eu não levo desaforo para casa. Eu vou dar o troco. Então, eu não facilito a reconciliação. Eu não facilito o entendimento. Eu estou sempre com o escudo pronto para ir para a guerra. E aí você não consegue trazer um outro lado dessa moeda. Por isso, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Então você vai mostrar o quê? Uma outra face. Não a face que o outro está esperando que você apresente, mas uma outra. Você tem que surpreender com algo diferente. Ah, mas é difícil. Não é fácil. Você tem um parente complicado em bebida, em droga, é difícil conviver. Não é tão simples de conviver. Mas que pelo menos você, quando o outro precisar, você esteja para acolher. Que você não guarde sentimento de raiva e de ódio. Porque a questão, o outro vai ter que se resolver depois. O importante é nesse vínculo, esse desafeto não se intensificar mais. Porque a hora que eu me resolvo, eu não tiro a responsabilidade do outro. Mas eu tiro a minha responsabilidade de ter que me reencontrar com o outro no mesmo tipo de contexto. Porque senão eu guardo uma reprogramação para a nova existência ainda com essa mesma pessoa. Até eu me ajustar. Então você tem numa família, às vezes um parente doente, 3 irmãos. Só um cuida, os outros não querem saber. Aí aquele que cuida reclama porque só ele que cuida. Não reclama, agradece. Porque entre você e aquela pessoa, você está se resolvendo. Os outros não se resolveram. E às vezes vai ter um outro contexto numa próxima reencarnação muito mais difícil de se resolver. Mas você não se reprograma mais para estar com aquela pessoa para vivenciar aquela dificuldade. Você terá novas histórias pela frente. Diferentes. Tá dando para entender o que eu estou querendo passar? Então, esse é o processo. Por isso que eu tenho que juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Elas têm que se encaixar de um jeito ou de outro. Então, eu tenho que resolver aqui, enquanto estou a caminho. Então, desculpar, servir e compreender.
Tem que costurar esse coraçãozinho aí quando ele está descosturado. Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso já é o primeiro ponto. Segundo, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos cause. Porque às vezes acontece isso e a gente diz assim, ah, viu o que aconteceu com fulano? Tá vendo? Faz tanta coisa errada, olha o que deu. A justiça divina tarda, mas não falha. Opa! Então onde que está aí o meu perdoar? O meu esquecer? O meu não querer o outro seja prejudicado? Apesar de eu ter sido prejudicado pelo outro. Então eu trago ainda um pensamento de vingança. Mascarado, mas sim. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Aí é que é o X da questão. Porque quando você tiver a oportunidade da reconciliação, o ego e o orgulho tem que ir para baixo da terra. Para que você possa fazer essa reconciliação. Ah, eu não vou dar meu braço a torcer, não. Quem tem que se rebaixar é o outro. Não, gente. Se a gente puder buscar reconciliação, tem que buscar. Isso é excelente. Tem gente que vai resolver fazer a reconciliação nos últimos minutos da morte. Quando consegue. Tem gente que não consegue. Para não levar isso para frente. Então, o que eu levar de ódio é ruim. Ah, não tive o pai e a mãe que eu desejava. Você teve aquele que foi necessário para a sua experiência aqui. Aquele que você atraiu para as suas experiências evolutivas no planeta. É que é difícil a gente entender isso, porque a gente olha a existência nessa encarnação só. Mas se puxar nossa ficha de reencarnações para trás, é melhor nem olhar. De tão complicado que é. Que ninguém aqui foi santinho. Senão nós não estaríamos ainda no mundo de provas e expiações. Nós já estaríamos em mundos mais elevados. Então, por que a gente traz então o esquecimento do passado? Aí a gente vem para cá, tem o afeto, tem o desafeto. Não era mais fácil eu saber o que aconteceu entre nós para eu tentar resolver aqui? Mas não. A providência divina nos beneficia com o esquecimento do passado. Para quê? Para que eu possa escrever uma história diferente. Porque se eu souber o que o outro fez para mim, se eu souber o que eu fiz para o outro, e se o outro souber o que eu fiz para ele, não tem reconciliação. Porque sem saber já não é fácil, imagina sabendo. Imagina se você olha para um filho, você vai lembrar assim, na encarnação passada, esse filho tirou minha vida. Você recebe hoje como mãe. Você é a mãe dessa criança aqui que tirou a sua vida. E você vem para amar. E às vezes tem o quê? Aqueles antagonismos difíceis. Mas pela doutrina espírita a gente vai entender que essa situação, alguém foi o causador dela. E hoje está juntos para fazer o quê? Juntar as pecinhas e aprender a amar. Ou pelo menos não odiar. Não ter desejo de vingança. E nós temos os laços de afeto. Eu só falei de coisa ruim agora, né? Vamos falar de coisa boa?
Vamos falar dos laços de afeto, né? Quem não os tem na família, também a gente tem os laços de afeto. Os laços de afeto tem de dois tipos. Os laços de afeto de cumplicidade e os laços de afeto frágeis. Os laços de afetos de cumplicidade são aqueles laços que já têm vínculos muito profundos. Vocês prometem que não vão rir, tá? Mas é aquele marido que você não precisa falar nada. Ele arruma a casa, ele vai fazer as compras, ele deixa tudo certinho no lugar, tá? Você não precisa dizer nada, ele já sabe o que tem que fazer, ele organiza, ele vai fazer as compras. Esse é um laço de cumplicidade. Aquele filho que você não precisa pedir para ele fazer nada. Ele pode deixar, mãe, eu faço para a senhora. Pode deixar que eu cuido, pode deixar que eu resolvo. Esse é um laço de cumplicidade. São laços muito profundos de afetividade. É aquele laço que você olhou, já foi. Aquela mãe que cuida com todo aquele carinho, aquela atenção, aquele cuidado, não deixa faltar nada, fica toda preocupada. Isso é um laço de cumplicidade. É um afeto profundo. Tem algum marido assim, nesse perfil aí? Alguém próximo? Não vai levantar o braço, né? Tá bom. Agora vamos para os laços frágeis, tá? O que são os laços frágeis? São aqueles laços sensíveis a estímulos com menos resistência a situações adversas. O que é isso? Eu gosto tanto daquela pessoa, mas ela me dá um trabalho. Isso é um laço frágil. Ele tem afeto, mas ele é frágil. Ele está sempre abalado. Isso é um laço frágil. Aquela frase que você diz assim: ah, meu filho, você vai me matar do coração. É um laço frágil. É dramático. Aquele filho começa uma faculdade, não é essa. Começa outra, também não é essa. Muda daqui, muda dali. E a mãe ali, o pai ali. Com aquela paciência, né? Não é essa, é a outra. É um laço de afeto. Tem amor ali. Mas ele sofre as consequências ainda, né? Ele não está ainda naquela solidez de um laço de cumplicidade. Mas é um laço que já está se reestruturando. Porque as famílias vão se reencontrando e elas vão se reestruturando também. No livro Nosso Lar, tem uma frase, tem um capítulo muito interessante que fala sobre noção de lar. Esse capítulo diz assim: aonde que na terra direitos e deveres dentro do lar são partilhados. Então, a própria estruturação familiar, ela está passando por transformação, por ajustes. Então, quando nós vivíamos no primitivismo, era uma coisa fora de série. Então, a gente já foi construindo um afeto ao longo dessa caminhada, mas ainda tem que construir mais. Então, a própria família, a gente pensa assim, a família está se desestruturando toda, está acabando. Ela não está. Ela só está desestruturada. Mas é o processo, é como uma casa bagunçada, em dia de reforma. Fica uma bagunça. Acabou a reforma, você vai começando a colocar as coisas no lugar. Assim está acontecendo com a família. Ela está passando por essa turbulência por conta até da própria estrutura planetária. Mas as peças vão se encaixando. Por isso que a gente vai tendo o entendimento. Por isso que tem encontros da família. Uma série de coisas. Para quê?
para chamar para essa realidade que a gente precisa tomar consciência. Porque ninguém está com ninguém que não tenha ligação. Você atrai magneticamente isso. Está em você. O teu corpo perispiritual atrai isso magneticamente. Então, às vezes uma pessoa diz assim, como que fulano foi gostar de ciclano? Foi. Porque magneticamente eles se atraíram. Tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida. Precisa ser encaixada ali. Precisa ser trabalhada. Então vai atrair. Por que fulano não encontrou aquela outra pessoa que era melhor? Melhor para quem? Para aquela pessoa, aquele vai ser o melhor. Nesse contexto. Ok? Então vamos lá. E nós temos também os laços do presente. Esses laços do presente, eles não têm vínculos com a gente do passado. São laços que a gente está se reencontrando, a gente está encontrando agora. E às vezes são laços assim de uma noite. Você saiu, foi para uma balada, encontrou alguém, gostou, tá? Pode ser um laço de passado? Pode. Mas pode ser um laço de presente. Um laço que você está encontrando agora. Que pode criar um afeto ou um desafeto. Dependendo de como será esse encontro. E a gente vai se reencontrando com outras pessoas que não estão no nosso contexto familiar e que vão estruturando conosco esses laços de afeto ou de desafeto. Para que a gente amplie o quê? A nossa família espiritual. Um dia será um só rebanho e um só pastor. Ok? E o nosso encontro da caminhada, o objetivo dele é fortalecer os laços de família. Por isso que chama-se laços de família. A gente tem que dar o laço. E apertar bem o nozinho. Para quê? Para que a gente fique ligado por muitas e muitas reencarnações. Porque cada afeto que a gente conquista é mais uma pessoa, mais um ser ligados a nós. E quando a gente precisa, esses seres nos ajudam. Quanto mais desafeto eu criar, mais prejuízo eu tenho. Então, e temos os reencontros depois da morte. Então a gente tem o reencontro da chegada, os reencontros da caminhada e o reencontro depois da morte no plano espiritual. Familiares e amigos nos recebem para nos apresentar de volta o mundo espiritual. Continuar a história que a morte apenas interrompeu. Esse caso tem tão bonitinho lá no livro Nosso Lar. Quando a dona Laura, mãe do Lísias, desencarnou, o seu esposo estava no plano espiritual, já tinha desencarnado há 18 anos antes, e ele estava esperando por ela lá. Comprou uma casinha no plano espiritual, em Nosso Lar, com o bônus hora. 10 anos de serviço no bem coletivo, ele conseguiu angariar o bônus hora suficiente para comprar a casinha da sua família espiritual. E eles se reencontraram lá e receberam os filhos que desencarnaram depois. A Judite, a Yolanda, o Lísias e recentemente a Teresa queria reencarnar. E hoje nessa casinha o marido já voltou ao plano físico, conforme eles relatam, e a neta desencarnou também e faz parte da família espiritual. Estão todos na casinha, reencontrados, se reencontraram ali. Então, gente, é o ritmo da vida. Uns vêm, outros ficam.
saber que nossos amores estão vivos e nos visitam através dos sonhos, do nosso dia a dia. É que às vezes a gente não consegue perceber. Mas eles estão, aqueles que já têm condição, estão próximos da gente. Torcendo pelo nosso sucesso, triste pelos nossos fracassos, pelas nossas escolhas equivocadas. Mas estão conosco. É só uma troca de plano. Então esses laços vão se fortalecendo pela eternidade. Então, para a gente fechar, do livro Para Uso Diário, de José Raul Teixeira, um livro maravilhoso. Seja a convivência luminosa ou difícil, amorosa ou fria, calma ou exasperada, não se esqueça de que é o grupo familiar que você merece. Compreenda a sua família, observe bem quem ela é. Percebe bem quem você é e por que está vinculado a ela e de que experiências pretéritas você vem. Essa ligação aí é muito importante. Porque ninguém está no lar que não é para estar. Ninguém está com a família que não é para estar. A gente está com aquela que nós estamos vinculados de experiências pretéritas. E que viemos para cá para juntar as peças do quebra-cabeça e resolvermos através do quê? Da compreensão, do amor, do servir, do entender. Pelo menos que a gente possa fazer o máximo que a gente puder para que essas reconciliações aconteçam. Porque isso nos ajudará nas futuras reencarnações. Tá bom, gente? Essa é a mensagem de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos e muito obrigado mais uma vez pela paciência de estarem aí. Gratidão.